Nesse Dia dos Namorados, muita gente pensa em flores, presentes, declarações de amor. E sim, tudo isso é importante. Mas só um dia de romantismo não é suficiente para construir uma relação forte. O que realmente fortalece um relacionamento ao longo do tempo? O romance é apenas um sentimento ou é também uma escolha feita todos os dias? E para falar sobre afeto, respeito, comunicação, convivência, recebemos a psicóloga e terapeuta de casais, Ana Mota. Ana, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Suelen. É sempre uma honra recebê-la. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você. Sempre muito bom dar entrevista para você, sempre muito gostoso, prazeroso. Ana, e pra gente começar, quando a gente fala em relacionamento saudável, do que estamos falando exatamente? Teriam vários aspectos que eu poderia nomear, mas pensando de uma forma mais geral e o mais importante, penso que seria um relacionamento de respeito mútuo, parceria mútua e liberdade. E o que seria isso? De certa forma, somos também pessoas individuais. Então, um relacionamento onde cada um possa existir, onde cada um possa ser você também, não precisa ficar pisando em ovos o tempo todo com medo, onde eu posso me comunicar com clareza, dizer como me sinto, e que isso seja levado em consideração, né? Como eu me sinto, os meus desejos, minhas necessidades, as necessidades de ambos sejam levadas em consideração. Ana, então muita gente associa amor a grandes gestos. Na sua experiência, o que realmente fortalece? Não é só, por exemplo, claro que é uma delícia você receber um buquê de flores, é uma delícia você receber orquídeas, quem gosta de flores, receber bombons, receber joias, presentes, flores. Estou falando no caso das mulheres. Sim. Ou mesmo os homens que também gostam de ser presenteados. Mas não é só isso, né, que vai deixar aquela relação mais forte. Como você falou, às vezes o medo de falar que não gostou de alguma coisa, um cansaço do dia a dia, um ajuste, um alinhamento de expectativa, esse pisar em ovos já é um sinal ali de alerta. Uhum. Sim, Su, e essa questão de... Faz a pergunta. No caso de quando, às vezes a pessoa fica focada hoje em fazer uma grande homenagem, mas ali no dia a dia, ela não tem paciência para escutar o outro, ela não quer ouvir aquela história. A gente chega do trabalho, eu tô falando a gente, mas eu sou solteira, mas tenho experiência, eu convivo com muita gente. Sim. A pessoa chega do trabalho, ela quer ali contar alguma coisa que aconteceu, o outro não tem paciência para escutar, não tem aquele diálogo, não quer ouvir. Ou, pelo contrário, tem gente que só despeja ali todo o lixo emocional e depois na hora da parte boa exclui o parceiro. Eu observo muito relacionamentos, então eu vejo algumas dinâmicas que eu falo, meu Deus, como que alguém consegue suportar ficar num relacionamento assim, né? Sim, longe disso, longe dos grandes gestos. Eu acho que eles têm um lugar importante ali no relacionamento e eu acho que em vários momentos precisa estar pensando nisso, sim, mas o que vai de fato fortalecer são os pequenos e no dia a dia. E todos os dias, porque um relacionamento, ele precisa ser pensado e cuidado todos os dias. Então, são os pequenos momentos, pequenos gestos, pequenos comportamentos com o outro que vai fortalecer, de fato, essa relação. É possível manter o romance depois de muitos anos juntos? Com certeza, e eu super acredito e defendo muito isso, porque eu acho importante ter essa intencionalidade, porque assim, o relacionamento, ele vai, com o tempo, ele vai ficar desgastado, a gente não tem motivação para fazer algo pelo outro, você começa a enxergar todos os defeitos da outra pessoa, né? Enfim. E isso é um dos passos para manter essa relação saudável e boa, manter o romance. Então, e precisa ser intencional, eu preciso pensar o que eu vou fazer pelo outro hoje, o que eu posso fazer pelo outro hoje, né? Claro que dificilmente o casal vai sentir vontade de fazer. Eles vão querer descansar depois do dia cansativo, um monte de problema para resolver. Eles querem dormir, eles querem ficar tranquilos. Mas o relacionamento, acima de tudo, é preciso que esse casal lembre que, além de todos os papéis sociais que eles desempenham, eles são um casal e precisa ser uma prioridade esse relacionamento. Ana, o que mais tem desgastado os relacionamentos atualmente? Olha, isso na minha opinião, Ana, e observando, né, de tudo que eu tenho escutado dos casais, eu penso que a comunicação, a falta da comunicação, né, efetiva,
às vezes até tentam conversar, mas acaba numa briga, na raiva, várias emoções vêm e entram em jogo. E eu penso que um fator bem importante é o celular hoje. Até porque o celular, ele tá tirando também a comunicação. Então, o tempinho que esse casal tinha, se a gente for pensar uns anos atrás, o casal deitava na cama, tinha o celular? Não tinha. Então, hoje eles deitam na cama, tá todo mundo querendo despejar o seu estresse do dia no celular, porque ele traz uma sensação de relaxamento, né? Então, cada um pega seu celular, cada um no seu canto e pronto. Então, o tempinho que eles teriam para eles estão no celular. Então, penso que é um fator bem importante hoje de desgaste dos relacionamentos. Sabe que no meu roteiro eu tinha colocado essa pergunta, o que mais tem desgastado os relacionamentos atualmente, e em seguida viria isso, se o celular e as redes sociais estão roubando a atenção dos casais. Então, muita gente às vezes acredita que são os filhos, a correria, mas o tempo que a pessoa passa ali no celular é mais prejudicial do que a vida acontecendo. Exatamente. E assim, o celular tem um papel importante na nossa vida hoje, né? A gente já não vive mais sem ele, então já é parte da nossa vida. Mas é preciso pensar e colocar como prioridade o relacionamento nos momentos em que eu não preciso necessariamente usar o celular. Então tem momentos que eu não vou não preciso, né? Não tem uma obrigação. Né? Hoje, por exemplo, eu e meu marido usa muito o celular. Ele trabalha pelo celular o tempo todo. Então, o horário do almoço, ele estava sempre ali, comendo o celular do lado. Aí eu falei, olha, a gente precisa mudar isso. Então, eu trouxe isso de uma forma respeitosa para a gente tentar. Então, precisa ter essa intencionalidade. Eu não consigo deixar o celular, mas que momento é possível? Em algum momento é possível. Então, deixar um pouquinho para estar liberando essa atenção para a parceria, sabe? Tá olhando no olho, tá escutando genuinamente. E o celular, ele faz isso também. Ele tá tirando essa capacidade de escutar por um longo período, de manter a atenção na outra pessoa, porque tá ficando curta a nossa atenção, né? Então, a gente já não tem saco mais para nada, quase. Então, tá fazendo isso também. Então, precisa fazer... esse comportamento, ele precisa ser estimulado de escutar o outro, deixar de lado, colocar até no modo avião, se for preciso, o celular. É ruim estabelecer, por exemplo, colocar na agenda isso especificamente? Olha, de tal horário a tal horário, hoje eu vou ficar com meu parceiro. Toda semana, tal dia da semana, nós vamos sair juntos. Estipular assim como se fosse uma, entre aspas, obrigação da agenda. Colocar aquilo como realmente uma atividade prioritária. É ruim? Não é ruim. Aliás, eu estou sempre indicando, principalmente para casais que têm muitas atividades no dia a dia, que têm filhos. Então, o relacionamento precisa sim estar na sua agenda, assim como tudo que é importante que você coloca na agenda. Tudo tá lá na agenda. Então, se você usa a agenda, tem muita coisa, então vamos colocar esse horário também pro seu relacionamento, para a sua parceria. E nesse tempo, eu não vou estar pensando em nada. Não estarei pensando em nenhum outro problema. Eu estarei ali disponível para minha parceria. Seja para um romance, seja para uma intimidade, seja para resolver um problema que eles precisam ali, que aquilo tá parado. Então, eu acho importantíssimo isso, colocar na agenda. E cavalheirismo, gentileza e cuidado ainda tem espaço nos relacionamentos modernos? Eu acredito que sim. Apesar de tudo, né, hoje a narrativa está sendo levada para um outro lugar, eu ainda percebo que a gente ainda se derrete com o cavalheirismo, a gente ainda espera isso, né, da parceria, que essa vou falar dessa forma, não sei se seria exatamente porque esse é o básico, mas essa educação mesmo, esse respeito, né, nesse sentido. Então, eu acho que a gente ainda espera e ainda se derrete com isso. Existe algum comportamento simples que as pessoas subestimam, mas que faz muita diferença na vida dois? Sim, eu acho que a atenção. Olhar nos olhos, te escutar. Eu tô aqui, eu tô te escutando genuinamente, eu tô aqui pra você, pode falar. E eu tô aqui também disposto e disposta a entender a sua necessidade e também a encontrar formas da gente olhar para isso, né, e repensar isso. Então, eu penso que essa atenção, sabe, pro outro, disponibilizar isso pro outro, que é muito simples, está disponível para todo mundo, mas que não tem mais nos casais, não tem. Existe uma sobrecarga realmente para a mulher hoje em dia?
As mulheres reclamam que estão mais cansadas. Aí até existe uma condenação do termo do homem. Mas eu ajudo. Não tem que ajudar, tem que compartilhar. Falta sentar e conversar. Olha, então tá bom, você ganha mais, então eu faço mais em casa. Como que a gente vai dividir as coisas? São coisas tão cansativas quanto a gente sabe que ter filhos é o maior amor do mundo, mas também é algo extremamente cansativo. Então, às vezes, o trabalho é cansativo, mas você educar uma criança é prazeroso, mas também é cansativo. Então, assim, o que fazer para equilibrar tudo isso? Olha, eu digo sempre que o óbvio precisa ser dito. Mas é óbvio que ele tem que cuidar do filho dele. Mas é óbvio que ele tem que limpar ali e me ajudar. Mas é óbvio, é óbvio, mas precisa ser dito, né? E aí a gente precisa colocar as nossas necessidades, como eu estou dizendo aqui o tempo todo. E aí, essa sobrecarga que você perguntou, eu acho que ela existe ainda entre mulheres, até porque nós fomos ensinadas a dar conta. Então, muitas vezes, a parceria, né, o parceiro, ele tá até disposto ali, né? Mas aí eu tô aqui com os meus pensamentos, esperando que ele entenda, que ele venha e faça, e não falo, não sou clara. Aí, no fim, eu fico com os meus pensamentos, não falo. Isso vai gerar uma emoção, porque eu vou ficar com raiva dele. Aí eu começo a ficar emburrada e me fecho. Percebe? Tudo na minha cabeça e aqui dentro, que eu não levei pra ele, eu não deixei isso claro pra ele. Então, eu penso assim, tá estressando o dia a dia? Se tá estressada a atividade doméstica, os filhos, é porque tá sobrecarregado, tá pesado e tem um adulto que tá sendo poupado. E aí, é importante não poupar esse adulto. Por quê? A gente tem uma cultura também de infantilização do homem, né? E aí é importante as mulheres saírem desse lugar e trazer esse homem para as atividades, para a paternidade, às vezes sair de cena, sabe, deixar ele com o filho para ele ser pai. Soltar um pouco o controle também, essa coisa assim, ele vai fazer algo, mas não vai ser como eu quero, então eu mesma prefiro fazer, porque aí eu faço do meu jeito. E essa frase é a frase que, assim, é a pá de cal para enterrar a mulher sobrecarregada, né? Isso é tão comum ainda, Su, é tão comum, e é tão importante deixar esse controle, entender que as coisas não vão ser do seu jeito sempre, né? Que as coisas que a limpeza, o pano que ele vai passar no chão não vai ser perfeito igual você aprendeu e você foi treinada desde a sua infância. Ele não foi, né? Então, deixa que ele faça da forma em que ele aprendeu e vai aos poucos melhorando isso, né? Porque eles vão melhorando conforme vai fazendo, né? Mas enquanto você não deixar o controle, e pensa aqui comigo, eu sempre falo para as mulheres, você não gostaria de ter alguém limpando a casa o tempo todo pra você, cuidando dos seus filhos, fazendo sua comida, lavando... E parecendo feliz com isso. Isso, exato, e parecendo feliz, exatamente. E parecendo que faz tudo com muita facilidade. Ou seja, tá confortável pro seu parceiro. Ele não vai mudar isso. Quem tem que mudar é você. Então, deixa o controle, sai de cena um pouco. Eu percebo que as mulheres têm dificuldade de deixar até o filho com o pai, porque não confiam, acham que o filho vai machucar, acham que o filho que vai acontecer alguma coisa. E não, pai, ele brinca um pouquinho mais... ele é mais ativo, assim, né? As brincadeiras são até mais divertidas. Isso, exatamente. Mas é até importante que a criança tenha esses momentos com o pai. É muito importante, porque a mãe não vai deixar ele subir num lugar, porque vai achar que ele vai cair, e é importante subir porque vai fortalecer a perna, vai fortalecer o corpinho, né? Vai criar um senso de... aqui, se eu ir até ali, eu posso cair. Então, é bom pra criança, inclusive, ótimo. Né? Ana, e me diz uma coisa, no caso agora da intimidade. Então, muitos casais que já estão há algum tempo juntos reclamam da falta de intimidade, desse descompasso. Como que se reconstrói isso? Como que evita ter problemas relacionados a isso? E como se reconstrói quem já está ali com alguma questão que uma pessoa quer, o outro não quer, um parceiro quer, quem procura, não procura? Já procurei várias vezes e não tive aceitação, então também vou ficar na minha. Como funciona isso? Sabe que esse é um dos grandes problemas da clínica, né? A discrepância de desejo. A clínica psicológica em terapia de casais é um dos maiores problemas que eu, assim, enquanto profissional, eu recebo, né? Tanto que eu criei até uma
uma série de vídeos no meu Instagram falando do sexo após o casamento, né? Porque esse é um dos grandes problemas. Então, eu acho que a intimidade, ela vai sim ficar sem graça depois de uns anos de relacionamento. Muitos casais deixam de lado, né? Não querem mais, passam anos, às vezes meses, né? E aí, eu percebo que muitas vezes o desejo tá ali ainda presente, mas muitas vezes não tem desejo pela parceria, né? Por conta até do dia a dia, às vezes vários rancores, mágoas, né? Ressentimentos, enfim, isso não dá espaço. Então, é preciso intencionalidade quando o assunto é intimidade. Aí, se o casal tá há um tempo sem, aí sim é essencial que eles coloquem na agenda. Então, tal dia nós vamos disponibilizar. E não é importante que não seja aquela coisa engessada, mas que seja aquele dia que eles vão estar dispostos um pro outro. Que começa cedo, na verdade. Se colocar lá na agenda que vai ser 8 horas da noite, precisa ter uma preparação. Isso. Antes, né? Sim, exatamente. Até porque se o outro ficar te tratando mal o dia todo, quando chegar à noite, não quero nem saber de olhar pra cara dessa pessoa. Não quero. É uma diferença de homens e mulheres, como eles lidam com o desejo. Até biologicamente, né? Sim, até porque o corpo da mulher, ele demora mais mesmo pra chegar à excitação e tudo, enfim. Então, tem uma diferença mesmo biológica aí do corpo de desejo. Aí entra aquela questão da sobrecarga, né, do dia a dia, porque isso vai interromper também, né, de certa forma o desejo ele vai ficar perdido ali em meio à sobrecarga. Um corpo estressado não vai estar disposto, né, enfim. A gente está falando de relacionamentos que já estão consolidados, mas todo mundo começou um dia. Eu tenho pra mim que todo mundo se mostra desde muito cedo como é, a gente que ignora os sinais. Como quem está começando agora, quem está se conhecendo, o que as pessoas, tanto homem quanto mulher, devem observar no outro? Olha, eu acho que isso é tão individual, sabia? Primeiro, eu faço uma lista com pacientes minhas que estão em início de relacionamento. O que para você é aceitável, o que não é aceitável de forma alguma, né? O que é negociáveis, os valores negociáveis e negociáveis. Isso. Então vamos fazer uma lista. Muitas vezes, início de relacionamento, a gente olha para a lista e ela já está aceitando o inegociável para ela. Aquilo que ela falou a vida inteira, eu não aceito isso, ela já começa a aceitar. Então é importante que cada pessoa tenha claro isso para si. O que eu não aceito de forma alguma dentro de um relacionamento e não aceitar de fato, porque aceitou uma vez, aceitou duas, vai perdendo a credibilidade, entende? Depois, enfim. E aí a pessoa fica acreditando, por causa das coisas boas, que a outra pessoa vai mudar. Mas a partir do momento que o outro percebe que aceitou, ele não vai mudar mais, né? Dificilmente. Teve uma aceitação. E eu sempre falo, nós ensinamos o outro como ele deve nos tratar de acordo com o que nós aceitamos. Então, se eu aceitei, eu ensino o outro que ele pode me tratar assim. Né, que ele tem espaço e abertura para isso. Então, eu preciso impor os meus limites e zelar pelos meus limites, porque eles são meus, só eu posso cuidar deles. A outra pessoa não vai cuidar deles, então eu preciso cuidar. Ana, qual que é o maior mito sobre relacionamento que você gostaria de desfazer? Olha, o mito das relações leve. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque eu percebo que as pessoas estão buscando cada vez mais relacionamentos leves. Não quer ter nenhum problema, não quer que a pessoa enche o saco, não quer... eu só quero ter paz, isso é o que eu mais escuto. Mas eu falo, se você escolheu ter um relacionamento, você não vai ter paz, sinto em dizer. Porque um relacionamento é uma construção e eu preciso construí-lo todos os dias da minha vida. Então, assim, parar para ter conversas difíceis, que é chato, não é nada legal, né? Você não quer ficar ali, né? Então, parar para ajustar o tempo todo, tem que estar fazendo ajustes na relação, repensando rotina, conversando. E aí eu preciso o quê? Controlar as minhas emoções, porque às vezes eu tô com raiva, eu quero explodir. Não, eu preciso trabalhar essa regulação emocional para não explodir, entender que lugar isso tocou. Então, assim, relacionamento não é leve. Se você quer algo leve, né?
não se relacione, sinto em dizer, porque é uma construção e aí você tem que se disponibilizar pro outro, né? Vão ter momentos desconfortáveis ali para que o negócio fique bom. Isso. E não que não vai ser saudável, né? Mas entender que conflito é chato, né? Mas eu preciso lidar com eles. Então pensa, são 2 pessoas, cada uma vem de uma família e nós somos moldados pelo ambiente que nós crescemos. Cada família tem uma forma de viver e ver o mundo. Então junta essas 2 pessoas. Aí a gente conversa, tá, esse comportamento não tá legal, ok, então eu vou rever, vou mudar. Chega amanhã, eu tô fazendo o mesmo comportamento que eu já tinha falado e eu tô refazendo, mas porque tá automático na minha cabeça. Aí eu preciso entender que isso tá automatizado para essa outra pessoa, né, que tá, mas a outra pessoa tá demonstrando que tá ali empenhada em mudar esse comportamento, ok. Mas você vê como que é o tempo todo trabalhando em prol desse relacionamento para que ele dê certo, para que seja bacana pros 2 lados. Ana, tá muito boa a conversa, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Se você tivesse que dizer uma frase para quem está ouvindo a gente hoje, nesse Dia dos Namorados, qual é o melhor presente que a pessoa pode oferecer a quem ama? O que seria? A sua atenção. E principalmente hoje. Se hoje os casais forem sair e fazer algo juntos, que a maioria faz, né? Disponibilize sua atenção. Deixa o celular no carro. Se for em casa, coloca no modo avião e olha para essa pessoa nos olhos, né? E diga também, porque às vezes os casais passam anos sem dizer o que sente, o que essa pessoa faz para si que é importante, né? Então, disponibilize isso para outra pessoa e fale como você se sente em relação a ela. Mais uma vez, Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tenha um feliz Dia dos Namorados para você também, viu? Muito obrigada, Su. Nós recebemos aqui a Ana Mota. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho dela, vai lá no Instagram, é prazer.anamota. Prazer.anamota. Começa a seguir a Ana, consuma o conteúdo dela para melhorar aí o seu relacionamento. Agora são 7h59. O Jornal da Manhã fica por aqui. Tenha uma linda sexta-feira, um Dia dos Namorados romântico e muita energia para torcer amanhã para o Brasil. Até segunda, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel residencial em